chave mestra, parte 20. Por muitos anos, tem havido discussões intermináveis sobre a origem do mal. Os teólogos nos disseram que Deus é amor e que Deus é onipresente. Se isso é verdade, não existe lugar em que Deus não esteja. Então, onde está o mal, Satã e o inferno? Vejamos. Deus é Espírito. O Espírito é o princípio criativo do universo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem, portanto, é um ser espiritual. A única atividade que o Espírito tem é o poder de pensar. Pensar, portanto, é um processo criativo. Toda forma, assim, resulta do processo de pensamento. A destruição da forma também é resultado do processo de pensamento. A representação funcional da forma é resultado do poder criativo do pensamento, como no hipnotismo. A representação aparente da forma é resultado do poder criativo do pensamento, como no espiritismo. Invenção organizada e trabalho de construção de todo tipo são resultados do poder criativo do pensamento, como na concentração. Quando o poder criativo do pensamento se manifesta em benefício da humanidade, dizemos que o resultado é bom. Quando o poder criativo do pensamento se manifesta de maneira destrutiva ou ruim, dizemos que o resultado é ruim. Isso indica a origem do bem e do mal. São apenas termos que foram cunhados para indicar a natureza do resultado do processo criativo ou de pensamento. O pensamento necessariamente precede e predetermina a ação. A ação precede e predetermina a condição. A parte 20 explicará melhor esse assunto importante. O espírito de uma coisa é a coisa em si. É necessariamente estável, imutável e eterno. Seu espírito é você. Sem o espírito, você não seria nada. Ele se torna ativo quando você o reconhece, bem como as suas possibilidades. Você pode ter toda a fartura na cristandade, mas se não reconhecê-la e não usá-la, ela não terá valor. O mesmo acontece com a sua riqueza espiritual. A menos que você a reconheça e a use, ela não vale de nada. A única condição do poder espiritual é o seu uso ou reconhecimento. Todas as coisas boas vêm pelo reconhecimento. O cetro do poder é a consciência, e o pensamento é seu mensageiro. E esse mensageiro está constantemente moldando as realidades do mundo invisível nas condições e ambientes do seu mundo objetivo. Pensar é a verdadeira atividade da vida, e poder é o resultado. Você lida o tempo todo com o mágico poder do pensamento e da consciência. Que resultado espera alcançar se permanecer alheio ao poder que foi colocado em suas mãos? Enquanto o fizer, estará se limitando às condições superficiais, e esse é um fardo para aqueles que pensam, aqueles que reconhecem seu poder, aqueles que sabem que, a menos que estejam dispostos a pensar, terão que trabalhar, e que quanto menos pensamos, mais temos que trabalhar, e menos alcançamos com o nosso trabalho. O segredo do poder é uma compreensão plena dos princípios, força, métodos e combinações da mente, e um entendimento total da nossa relação com a mente universal. É bom lembrar que esse princípio é imutável. Se não fosse assim, não seria confiável. Todos os princípios são imutáveis. Essa estabilidade é a sua oportunidade. Você é seu atributo ativo, o canal para sua atividade,
O universal só pode agir por meio do individual. Quando começa a compreender que a essência do universal está dentro de você, que ela é você, você começa a sentir o seu poder. Ele é o combustível que move a imaginação, que acende a tocha da inspiração, que dá vitalidade ao pensamento, que permite a você se conectar com todas as forças invisíveis do universo. É esse poder que lhe permite planejar sem medo e executar com pleno controle. Mas a compreensão só vem no silêncio. Essa parece ser a condição necessária para todos os grandes fins. Você está visualizando uma entidade. A imaginação é sua oficina. É nela que seu ideal deve ser visualizado. Como o total entendimento da natureza desse poder é uma condição fundamental para sua manifestação, visualize todo o método repetidamente, para que possa usá-lo sempre que a ocasião assim exigir. A infinidade da sabedoria vem quando se segue o método por meio do qual obtemos inspiração da mente universal, onipotente, de acordo com a nossa necessidade a qualquer momento. Talvez não reconheçamos esse mundo interior e, desta forma, acabamos por excluí-lo da nossa consciência. Porém, ainda assim, ele continuará sendo a base de toda a existência. E quando aprendermos a reconhecê-lo, não apenas em nós mesmos, mas em todas as pessoas, acontecimentos, coisas e circunstâncias, encontraremos o reino do céu, que nos é dito estar dentro de nós. Nossos fracassos são resultados da operação do mesmo princípio. O princípio é imutável. Sua operação é exata, sem desvio. Se pensarmos em insuficiência, limitação e discórdia, é o que colheremos. Se pensarmos em pobreza, infelicidade ou doença, os mensageiros do pensamento levarão essas ordens com a mesma prontidão com que levam qualquer outro tipo de pensamento, e o resultado será igualmente certo. Se temermos uma calamidade eminente, poderemos dizer como Jó que o que eu mais temia desabou sobre minha cabeça. Se tivermos pensamentos rudes ou tolos, certamente atrairemos para nós os resultados de nossa ignorância. Esse poder de pensamento, se entendido e corretamente usado, é o melhor dispositivo já sonhado, que nos poupa trabalho, mas se for incompreendido ou indevidamente usado, o resultado será sempre desastroso, como já vimos. Com o auxílio desse poder, você pode realizar com confiança o que parecia impossível, pois esse poder é o segredo de toda a inspiração, de toda a genialidade. Inspirar-se significa sair do caminho seguro, da via conhecida, porque resultados extraordinários requerem meios extraordinários. Quando conhecemos a unidade de todas as coisas e que a origem do todo pode estar dentro de nós, acessamos a fonte da inspiração. Inspiração é a arte da assimilação, a arte da autorrealização, a arte de ajustar a mente individual à mente universal, a arte de conectar o mecanismo apropriado à fonte de todo poder, a arte de distinguir o que não tinha forma, dando-lhe uma forma, a arte de tornar-se um canal para o fluxo da sabedoria infinita, a arte de visualizar a perfeição, a arte de compreender a onipresença da onipotência. Entender e compreender que o poder infinito é onipresente e, portanto, está nas coisas infinitamente pequenas, assim como naquelas infinitamente grandes, permite que absorvamos sua essência. Entender ainda que esse poder é espírito e, portanto, indivisível,
permite que valorizemos sua presença em toda parte ao mesmo tempo. Entender esses fatos, primeiro intelectualmente e depois emocionalmente, nos permite beber grandes goles desse oceano de poder infinito. O entendimento intelectual não terá grande utilidade. As emoções devem ser colocadas em ação. O pensamento sem sentimento é frio. A combinação de pensamento e sentimento é necessária. A inspiração vem de dentro. O silêncio é necessário. Os sentidos devem ser calados, os músculos relaxados, o repouso cultivado. Quando você tiver alcançado um senso de equilíbrio e poder, estará pronto para receber a informação ou a inspiração ou a sabedoria que pode ser necessária para o desenvolvimento do seu propósito. Não confunda esses métodos com aqueles da clarividência. Eles não têm nada em comum. A inspiração é a arte de receber e criar tudo o que há de melhor. O seu objetivo na vida é entender e controlar suas forças invisíveis, em vez de deixar que elas o comandem e controlem. Poder implica servir. Inspiração implica poder. Entender e aplicar o método de inspiração é tornar-se um super-humano. Podemos viver de forma mais abundante toda vez que respiramos, se respiramos conscientes dessa intenção. O ser é uma condição muito importante nesse caso, já que a intenção governa a atenção. E sem a atenção só podemos alcançar resultados que todo mundo alcança, isto é, um suprimento igual à demanda. Para garantir um suprimento maior, sua demanda deve ser aumentada, e conforme você aumentar a demanda, o suprimento aumentará, e você começará a receber mais e mais do suprimento da vida, mais energia e vitalidade. Não é difícil entender por que isso acontece, mas esse é mais um dos mistérios da vida que não parece devidamente compreendido. Se você se apropriar dele, verá que essa é uma das grandes realidades da vida. Dizem-nos que nele vivemos, nos movimentamos e existimos, e que ele é um espírito, e novamente que ele é amor. Então, toda vez que respiramos, respiramos essa vida, esse amor e esse espírito. Essa é a energia prânica, ou éter prânico, e não existiríamos um instante sem ela. Essa é a energia cósmica, é a vida do plexo solar. Toda vez que respiramos, enchemos nossos pulmões de ar e ao mesmo tempo energizamos nosso corpo com a energia prânica, a vida em si. Então, temos a oportunidade de estabelecer essa ligação consciente com toda a vida, toda a inteligência e toda a substância. Entender sua relação e unidade com esse princípio que rege o universo e o simples método pelo qual você consegue relacionar-se com ele lhe dará um conhecimento científico de uma lei que lhe permite se libertar da doença, da insuficiência e da limitação de qualquer tipo. Na verdade, isso lhe permite respirar o sopro de vida por suas próprias narinas. Esse sopro de vida é uma realidade supraconsciente, é a essência do Eu Sou, é o ser, puro ou substância universal, e nossa unidade consciente com ela nos permite localizá-la e assim exercer os poderes dessa energia criativa. Pensamento é vibração criativa, e a qualidade das condições criadas dependerá da qualidade do nosso pensamento, porque não podemos expressar poderes que não temos. Devemos ser para que possamos fazer, e só podemos fazer
na mesma medida do que somos. Por isso, o que fazemos necessariamente coincide com o que somos, e o que somos depende do que pensamos. Toda vez que você pensa, dá início a uma sequência de causalidade que criará uma condição e estrita conformidade com a qualidade do pensamento que lhe deu origem. Um pensamento em harmonia com a mente universal resultará em condições correspondentes. Um pensamento destrutivo ou dissonante produzirá resultados semelhantes. Você pode usar o pensamento de forma construtiva ou destrutiva, mas as leis imutáveis não permitem que você plante um pensamento de um tipo e colha frutos de outro. Você é livre para usar esse maravilhoso poder criativo como quiser, mas deve assumir as consequências. Esse é o perigo do que chamamos de poder da vontade. Algumas pessoas parecem pensar que pela força da vontade podem coagir essa lei, que podem plantar sementes de um tipo e pelo poder da vontade fazer com que gerem frutos de outro tipo. Mas o princípio fundamental do poder criativo está no universal e, portanto, a ideia de forçar uma conformidade com nossos desejos pelo poder da vontade individual é uma concepção distorcida que talvez pareça dar certo por um tempo, mas por fim acaba fadada ao fracasso, porque antagoniza o mesmo poder que tenta usar. Essa é a tentativa individual de coagir o universal, o finito em conflito com o infinito. Nosso bem-estar permanente será mantido de um jeito melhor por uma cooperação consciente com o movimento contínuo de avanço do grande todo. No exercício desta semana, vá para o silêncio e concentre-se no fato de que nele vivemos, nos movimentamos e existimos. É literal e cientificamente exato, de que você é porque ele é, de que ele é onipresente, ele deve estar em você, de que ele está em tudo, você faz parte desse tudo e deve estar nele, de que ele é o Espírito e você foi criado à sua imagem e semelhança, e que a única diferença entre o Espírito dele e o seu é de grau, que uma parte deve ter a mesma natureza e qualidade do todo. Quando tiver compreendido isso com clareza, terá descoberto o segredo do poder criativo do pensamento, terá descoberto a origem do bem e do mal, terá descoberto o segredo do maravilhoso poder da concentração, terá descoberto a chave para a solução de qualquer problema físico, financeiro ou ambiental. A leitura continua no próximo áudio.